Paulo era um cidadão obstinado, implacável, insistente, competente naquilo que ele fazia. Aí aqui tem a conversão, né? Cai por terra, tem uma conversa rápida, mas muito objetiva com o próprio Jesus. E aí, ali no versículo 10 em diante, diz assim: havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, eis-me aqui, Senhor. Dispõe-te e vai à rua que se chama direita, na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E aí o Ananias quer argumentar com o Senhor: Senhor, não é boa coisa eu ir procurar esse homem. Esse homem, olha lá o verso 13. Há muito temos ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos? Para aqui trouxe autorização para prender os que invocam o teu nome. Então tem uma boa razão para mim não procurar esse sujeito. Mas aí, o verso 15, a gente conclui esse trecho, daí pula lá para o 17, o Senhor lhe respondeu: vai lá, Ananias, não discute não, obedece. Você quer um motivo para você ir procurar o Saulo? Esse que você me deu para a gente não procurar ele, que ele é um cara obstinado, que ele tem feito muito mal, que ele tem autorização para prender, esse eu deixo de lado. O que importa é esse agora, Ananias. Este, o Paulo, o Saulo, é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Então aqui, antes do Paulo saber, o Ananias já estava sabendo qual ia ser a função dele, qual ia ser o trabalho dele a partir de agora. Ele deixa de ser perseguidor, deixa de fazer maldade, deixa de ser um obstinado em caçar irmãos, porque a partir de agora, Ananias, ele é um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como os filhos de Israel. E o 16 vem de brinde, né? Olha o 16 aí, minha irmã. Esse 16 ele vem de acessório. Essa parte aí podia ficar sem, né? Bem, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. O contrato de trabalho do Paulo com o Senhor podia ficar só naquela primeira parte. Ele é um instrumento escolhido para falar para reis, para gentios, bem como para os filhos de Israel. E de bônus, é assim que a gente fala, quando você acerta com a empresa que você vai trabalhar, os benefícios. Você acerta o salário, aí eles vêm com um pacote de benefícios: plano de saúde, seguro de vida, associação recreativa, o que mais? Vale transporte, os benefícios. Plano odontológico, tem uma série de coisas. Às vezes 14º salário, participação nos lucros. Paulo tinha uma tarefa, ele foi contratado, escolhido para levar o evangelho aos reis, aos gentios e aos filhos de Israel. E como benefício, como vantagens do cargo, ele vai ver o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. É muito estranho. Fez tanta gente sofrer, perseguiu tanta gente. Exatamente. E aí depois ele... Fica tranquilo, Ananias, que tudo que ele fez vai acontecer com ele. Ele vai ver o quanto, a quantidade. Eu imagino que aqui o Senhor está tentando dizer assim, a quantidade e a qualidade do sofrimento que ele vai passar pelo meu nome.
quantidade em qualidade. Aí a gente continua, capítulos 10, 11, o Paulo entra em cena, o Paulo é o Paulo, a gente vai falar bastante do Paulo, mas aí tem uma passagem lá, no capítulo 16, que ele está na cidade de Filipos, tá? Ele navega de Troade para Filipos, capítulo 16, versículo 11. Ele chega em Filipos. Fala para uma mulher chamada Lídia, né? Vendedora de púrpura. Depois de batizada, olha lá o verso 15. Ela e toda a sua família nos rogou, dizendo: entrai na minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Está tudo muito bem. Eu imagino que esse convite para entrar em casa era como a gente faz, né? Vai lá em casa, mas ninguém vai só lá em casa. Vai lá em casa para tomar café, para comer pão, para participar de um jantar, de um almoço, de um churrasco. A mulher tinha uma posição social interessante. Então o convite para Paulo ir para a casa dela não era para tomar um copo d'água, era para ser bem tratado. Opa! Olha o pacote de vantagens aí do Paulo. Tá bom, né? Tá bom. Então vamos continuar. Aconteceu que indo nós, para o verso 16, para o lugar da oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito, a qual, adivinhando, dava grande lucro a seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito. Havia uma provocação, né? O Espírito aqui, ele não falava para enaltecer a função do Paulo. Ele falava em tom de zombaria. Ele estava zombando da função de Paulo. E aí o Paulo, diz a Bíblia, indignado, chega disso, depois de muitos dias: Espírito, eu te mando, em nome de Jesus Cristo, retira-te dela. Na mesma hora saiu. E aí a gente sabe também o que vem acontecer, que essa moça era fonte de lucro para os seus proprietários. E aí Paulo vai ser preso, verso 19 em diante, né? Os arrastaram para a praça, levando aos pretores, disseram: estes homens perturbam a nossa cidade, propagam costumes que não podemos receber nem praticar. Verso 22, grande multidão, unida contra eles, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Aí vem os benefícios. O jantar, o almoço na casa da Lídia, esse esquece. O que importa é esse aqui. Já que o acordo era: ele vai saber o quanto importa sofrer pelo meu nome. E por isso ele vai sofrer. Apanha, açoites, varas. Olha lá o 23, minha irmã. Depois de lhes darem muitos açoites, lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Imagina, por volta da meia-noite, é hora de reclamar. Não. Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Paulo tinha entendido muito bem que o pacote de benefícios está aqui, ó. Eu sei o quanto importa sofrer por esse nome. Então, não há menção nenhuma sobre o cardápio que ele comeu lá na casa da Lídia, se foi almoço, se foi jantar, não tem menção nenhuma. Mas aqui tem detalhes de quanto ele foi preso, de como ele foi preso, açoitado, no cárcere interior, preso pelos pés no tronco. E daí o que o Paulo faz? Meia-noite, ora e canta louvores a Deus.
a gente sabe o desfecho da história, o que vai acontecer naquela noite, e ainda assim, alta madrugada, o Paulo entra na casa do carcereiro e fala de Jesus para ele e a sua família. Então, não importa o momento, Paulo vai estar cumprindo a sua função. Paulo vai estar sempre disposto em cumprir a sua missão, o seu propósito. Então, poxa, eu fui escolhido para isso. É isso que a gente estava falando agora, né, pastor? A fonte de ânimo dele não era, não podia nunca Você vê muito ser na que a gente sua estava falando em Paulo mesmo, né? Que é um cara que sofreu no ministério mais que Paulo, nós somos fichinhas do cara. Aqui, ó, né? Mas o ânimo dele estava. Ele chegou numa cidade interessante, foi na casa de uma pessoa interessante, livrou uma moça de uma possessão demoníaca terrível, onde ela era escravizada por isso, e o pagamento que ele recebe é surra, prisão, cárcere da pior qualidade, e mesmo assim, na hora que ele tinha a mínima chance de sair livre, de sair uma boa, de, como a gente fala, ir à forra com o carcereiro, ele não faz nada, eu ainda tenho um projeto para você, meu jovem. Eu ainda vou na sua casa, que todo mundo na sua casa hoje ainda, nessa noite, vai se tornar cristão. Então, olha que entendimento maravilhoso, profundo, do que era a missão do apóstolo Paulo. Ele entendia muito bem isso. Então, que Deus nos abençoe e que também nós possamos, na medida do nosso entendimento, daquilo que Deus tem colocado em nossas vidas, compreender e aceitar essa missão, né? Eu tenho algo para ser feito, eu preciso fazer algo, eu tenho um projeto de Deus na minha vida. Então, que o Senhor nos abençoe nesse sentido. Vamos orar? Nosso bom Deus e Pai, louvado seja o seu nome. Amém. E nós pedimos em nome de Jesus a sua bênção sobre esta manhã, sobre esse tempo, que seja muito rico, abençoado, produtivo, para a honra e glória do seu nome. Amém. Muito bem. O pastor Irã eu comecei há 3 semanas o Novo Testamento. A gente deu aquele salto do Velho Testamento para o Novo Testamento. A porta de entrada no Novo Testamento, é claro, são os Evangelhos, Jesus Cristo, a plenitude dos tempos, o melhor que podia haver para essa humanidade caída, que é o Salvador vindo nos redimir, nos resgatar, nos dar um acesso, uma entrada aos céus, de uma maneira que no povo judeu ficava restrito, como a gente falou. O povo judeu não tinha obrigação de evangelizar, o povo judeu, a religião judaica não era proselitista, ela tinha a incumbência de conquistar, não de evangelizar, não de criar discípulos. E com Cristo, a coisa muda totalmente de figura, né? O ministério de Jesus é ide fazer discípulos, prega o Evangelho, aqui em Samaria, na Judéia e nos confins da terra. Nunca parem de fazer isso. Vocês vão dar a vida por isso. O que ele faz com Pedro, com João e tantos outros é dar totalmente a vida. Vocês vão dar a vida por este ministério, por este evangelho da salvação. E aí a coisa caminha, né? Você já deve ter falado sobre o surgimento da igreja, Atos, a importância daquela concentração, daquele tempo. Bom dia. Olá, bom dia. Deixa. Você tem Bíblia, né? Trouxe uma Bíblia assim. Isso. A gente está fazendo aquela. Ela estava aqui com o pastor Irã? Não, tá. Né? Aquela ligação, Jesus, Evangelho, Nova Aliança, plenitude dos tempos, a
mensagem da salvação a todos, quando você vira a página para o Velho Testamento, é judeu. Lá é povo judeu, é uma nação escolhida a partir de Abraão. Jesus abre todas as portas. Não tem mais o povo de Israel. Né? Se bem que todo o ministério de Jesus foi para o judeu. Foi na Judéia. Foi ali. Foi em Israel. Foi em Jerusalém. Cristo nunca saiu dali. Ele não evangelizou nas fronteiras de Israel. Mas o momento certo ia acontecer. No momento certo. Até porque a sua ordem, como eu acabei de falar, era até os confins da terra. E aí, então, chegamos em Atos. Atos fica muito bem claro isso. Muito claro. Né? A partir da ascensão de Cristo aos céus, eles ficam reunidos em Jerusalém, a igreja começa a crescer. Você imagina uma igreja, capítulo 2, 3 de Atos, a igreja que Cristo deixou eram pouquíssimas pessoas. Era um grupo que cabia dentro dessa sala. Cabia literalmente dentro de uma sala. Né? Era um grupo que estava recluso a uma sala. Mas aí a gente tem uma passagem lá no início de Atos, que num sermão, o Pedro se empolga. Ele se empolgou aquele dia, porque ele estava muito empolgado. E a Bíblia diz que naquele dia houve um acréscimo de, acho que 15 pessoas, né? 15 pessoas. Amanhã a gente vai ter batismo e profissão de fé, né? Na nossa igreja a gente fala assim, batismo e profissão de fé, tal, de adolescentes e tal. 6. Rapaz, em tempo de pandemia, 6. É uma alegria. Não é, pastor? É um número gigante. 6. Isso, no frio. Batismo, novos membros. 6. Nós temos um acampamento lá em Campo Mourão, local de retiro, e um pastor ligou semana passada se ele podia fazer um batismo lá. Né? E domingo estava chovendo, tempo. Não, precisa fazer um batismo. O pastor, tem que ser com muito cuidado, porque não pode aglomerar, Não, pode ficar tranquilo. Vocês têm piscina lá no CETEL? Não, no CETEL não, no acampamento. No acampamento. No acampamento. Que é outro lugar. É outro lugar, saindo para Goerê lá. Lembra a estrada antiga que ia Campo Mourão, Moarama? Vocês têm uma estrutura de acampamento também? Tem uma estrutura grande de acampamento. Lembra que Fora o CETEL. Fora o CETEL. Mariluz, lembra? Mariluz, Sim. Moreira Salles, Janiópolis. Não, eu conheço ali esse trajeto. Então, eu já vi essa placa. Isso, quase chegando, dá 7 quilômetros da cidade. 7 quilômetros. E lá tem piscina. Tem piscina, daí tem um lago. E ele pediu para fazer um batismo. Pastor, cuidado, pastor, não pode muita gente. Não, fica tranquilo. É uma senhora. Então, olha o que a gente está fazendo, pastor, no tempo de pandemia. Esses dias eu fiz o batismo de Nossa Senhora. Se deslocando 7 quilômetros, eles foram em 20 pessoas, família, membros da igreja, 20 pessoas, 5, 6 carros, para batizar uma pessoa. Glória a Deus, louvado seja Deus, amém. Mas uma. Voltando ao trecho, quanto que foi acrescentado naquele dia? 3.000. Depois que o Pedro se empolgou, 3.000. 3.000 depois de um sermão. Gente, isso aí é padrão Billy Graham. 3.000 pessoas. Então você tem uma igreja que começa numa sala, que em algumas semanas tem 3.000 pessoas, que daí ela já é, 3.000 pessoas já dá para falar mega igreja, né? Já. 3.000 pessoas já é mega igreja. Você vê, hoje para 3.000 pessoas você precisa de um templo. E estacionamento, então, para 3.000 pessoas. Quase 10 pastores. Isso. Né? Tem contato com a Batista de Ji-Paraná, ela é uma igreja só, em Ji-Paraná, todo Ji-Paraná é a segunda cidade do estado de Rondônia, e lá eles ainda mantêm uma Batista. É a primeira e única Batista. São 1.200 membros, eu acho. São 7 pastores. 7 pastores. A igreja do meu pai tem 2.300 em Blumenau. Quantos pastores? São 5. Então. Não dá conta. Não, é uma loucura. Só que é uma igreja em células. Aí ela tem trabalha outros bem. líderes para Isso. ajudá-los. Senão não dá conta. Cada pastor cuida de 40
células. Você imagina? Essa de Paraná tem mais de 100 células. 100 e tantas células. Pois bem, a nossa igreja, a igreja de Cristo, dos primeiros dias, tem uma aí que é dos últimos dias, né? Essa é dos primeiros dias, a igreja que Cristo deixou com Pedro, é contigo, meu amigo. Você vai dar conta dessa função, dessa missão. Então ela cresce rapidamente, aos milhares, iam acrescentando. No outro trecho diz isso, né? E acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então, dia a dia, tinha conversões diárias, pessoas se agregando e recebendo Jesus como Salvador, remissão dos pecados, ótimo. Esse conceito de igreja foi Pedro que criou? Isso, Foi continuando? Exatamente. Daí, vamos dizer assim, o Paulo aprimorou. O Pedro, daquele jeitão dele, vê que tem até confusão lá no começo e tal, na distribuição das cestas básicas e tal, eles têm que parar, repensar. Não é certo que a gente fique preocupado com mesa, com montar a cesta básica, a gente tem que pregar a palavra. Então vamos levantar pessoas, lembra? A escolha do Estevão, de 7 homens cheios do Espírito, para eles montarem cestas básicas. E aí surge, bem nesses dias aí, o Paulo, para perseguir a igreja, para ser conivente na morte do Estevão. Mas a gente fez uma breve devocional aqui, onde o Paulo é transformado, é dado uma nova visão de perseguidor para perseguido, né? De alguém que fazia os outros sofrer, ele vai sofrer pelo meu nome. Aí nós vemos até a lei da colheita, né? Isso, o que você planta, você colhe. Né? Jesus é interessante, Jesus o que você... Jesus não fazia essa parte assim, então, né? Como? Esse conceito de igreja, Jesus Jesus não alugou nem um salão, né? Ele não, uma coisa interessante, Jesus ele não se fixou em lugar algum. Quando a gente lê os evangelhos e tenta fazer uma cronologia, um passo a passo de Jesus, ele está sempre em movimento. Os trechos que a gente lê nos evangelhos, no dia seguinte, levantando-se, quer dizer, eles foram embora, eles ficaram hoje naquela cidade, amanhã eles vão embora. Ao entardecer, passaram para outra margem, Jesus, era chegada a festa tal, e aí eles... Então, Cristo ele não teve tempo, o ministério dele, curto, muito dinâmico, muito rápido, produtivo. Eu até te devo a relação dos milagres e das parábolas de Jesus. Está aqui, vou te entregar depois. Os evangelhos relatam poucos, a gente até fez uma conta aqui, né? Não é possível 3 anos de ministério para tão pouco relato de milagre, porque Jesus, a gente imagina, ele fazia milagre todos os dias. Imagina Jesus nesse lugar, pessoas eram curadas, libertas todos os dias. Eu imagino que de manhã, de tarde, de noite, alguém olhar para Jesus. E o texto bíblico diz isso. Pessoas tocavam em Jesus e eram curadas. Só tocavam em Jesus. Mais tarde os discípulos, eles chegam num momento assim magnífico, que assombra, você imagina? A sombra dos apóstolos passando por alguém, o sujeito foi curado porque a sombra dele. Então, a igreja, aí tem igreja. Com Cristo não tem igreja. Com Pedro e a equipe de trabalho tem igreja. Eles se reúnem em Jerusalém. Tem perseguição dessa igreja. Ela sai de Jerusalém para cidades próximas, em grupos, famílias. A gente entende, é muito simples, uma família naquela época ser perseguida era ser desligada do seu trabalho, ser expulsa da sua rua, da propriedade rural que eles moravam, que era ali o meio de subsistência. Faziam pequenas lavouras, cuidavam de pequenos animais e tal, algo bem Nós somos cristãos, você é perseguido agora, você é colocado para fora. Então
Então eu não tenho mais chance em Jerusalém. Eu tenho que ir embora. Eu tenho que ir para outra cidade. Né? A gente não faz nem ideia como é que seria isso hoje. Nós, uma cidade assim, já toda organizada, de local de trabalho, de escola, moradia, a gente ser perseguido ao ponto de a gente ter que ir embora da nossa cidade. Por quê? Não, porque eu sou cristão. Porque eu vou numa igreja todo domingo. Porque eu tenho Bíblia. Porque a música que a gente ouve aqui em casa é diferente da música da vizinhança. Então eu fui demitido do meu trabalho. A gente não tem nem ideia, meus irmãos. Mas não fazemos nem ideia, não sabemos dimensionar isso não. Só quem passa por isso, na Arábia Saudita, na China, no Afeganistão, Coreia do Norte, o cara vai preso. Né? E relatos que a gente tinha muito fortes da antiga União Soviética, lá dos anos 70, na Romênia, na Hungria, naqueles países do leste europeu, que o cidadão, se ele aparecesse com uma Bíblia na rua, ele ia preso. É um absurdo. Enquanto que aqui no Brasil a gente não faz nem ideia. Eu digo sempre isso para o pessoal. Nós não temos a mínima noção do que é perseguição. Às vezes um jovem reclama, o pessoal tira onda comigo, tira sarro, faz piadinha, zombaria, porque eu não vou nas confraternizações da empresa, porque lá eles bebem. Eu falo, cara, isso não é nada. Isso não é nada perto de perseguição, aonde pode custar a sua vida em outros lugares. O cidadão tem que fugir, porque em último caso, ele pode até morrer. Então a gente ouve de relatos, lê relatos, testemunhos de pessoas que tiveram que sair totalmente da sua família no interior da Índia, porque ele chegou para os pais e anunciou que ele aceitou Jesus como Salvador. Ele foi batizado. Isso é um absurdo para algumas classes e alguns lugares no interior lá, né, da Índia. Não nas grandes cidades, mas onde a cultura é mais pesada no interior, ele tem que sair, ele tem que fazer as malas e ir embora da cidade. Porque às vezes até sofre interação da família. Exato, isso, não, ele é isso, ou então ele é assim, segregado, né? A gente não vai querer mais contato contigo, você não é mais meu filho, você imagina, que absurdo. Nunca mais entre em contato conosco, não venha nos visitar, é um absurdo. A igreja passou por isso, num primeiro momento, rapidinho, após a criação da igreja. E a igreja, minha irmã, diferente do conceito que a gente tem hoje. Então, era tudo mais informal. Eles não tinham lugar para se reunir. Eles não tinham um templo. Hoje a gente já se preocupa com isso, né, pastor? Antes de ter as pessoas, a gente se preocupa em ter um lugar legal para as pessoas. Porque você não convida ninguém para se reunir embaixo de uma árvore, num parque. Enquanto que no primeiro momento a igreja fazia isso. Ela se reunia em lugares públicos, lugares comuns, a céu aberto, não existia. Muito nas casas, era muito comum nas casas também, mas você imagina a casa de 2000 anos atrás. O conforto, o tamanho, a estrutura dessa casa, como é que eram os banheiros dessa casa, 2000 anos atrás, no Oriente Médio. Então, você não recebia centenas de pessoas numa casa. Hoje a célula funciona muito bem, por quê? Porque ela tem um número limitado. Tranquilo, 12 pessoas na minha casa, eu consigo cadeira para todo mundo, o banheiro comporta todo mundo, 14, 16 pessoas, eu posso servir até um dia ou outro lá um jantar para essas pessoas. Mas 2000 anos atrás era impossível você chamar centenas de pessoas, porque você não ia ter comida, prato, nada para tanta gente, né? É interessante ver Cristo com os discípulos no monte, quando a preocupação dos discípulos é essa: despede esse povo para eles arrumarem comida. Despede eles, Jesus, para que eles vão pelos campos, pelas vilas, achem uma padaria aberta aí, porque esse pessoal vai começar a reclamar de fome e a culpa vai ficar nas nossas costas. Primeiro Jesus alcançou os pães. Isso, despede eles. Eu imagino que já tinha criança correndo no meio dos pais lá e pedindo comida. A gente já está ouvindo a reclamação. Então, e aí Jesus resolve fazendo um milagre maravilhoso, né? Mas enfim, essa é a igreja com os discípulos no primeiro momento, mas que tinha uma ordem precisa: cresçam, avancem, falem de Jesus para as outras pessoas. Quem crer e for batizado será salvo.
Mas como é que essas pessoas vão crer se alguém não falar? Então tem que ter alguém sempre falando. E surge o nosso personagem, depois de Cristo, o mais profundo no Novo Testamento, que é o apóstolo Paulo, o evangelista Paulo, o missionário Paulo. O que a gente sabe do Paulo é que ele era contemporâneo de Jesus, ele tinha pouca diferença da idade de Jesus, né? Talvez um pouco acima, um pouco abaixo, mas ele era ali, né? Especula-se aí no máximo 5 anos de diferença entre Cristo e Paulo. Jesus é assunto aos céus e tal, e aí surge esse homem eu arredondo assim, 35 anos. Imagina o Paulo chegar aos 35 anos e encontrar Jesus. Poxa, 35 anos é uma idade maravilhosa, né? 35 anos você não é mais tão jovem. Só que ele nunca chegou próximo, né? Ele só veio começar a exercer o ministério dele depois. Não, ele encontra aqui. Desde a hora da conversão dele até ele começar, demorou um tempo. Demorou. Não, Paulo tem todo um preparo. Paulo tem, também se leva em conta, talvez uns 3 anos, que Paulo ficou estudando, que Paulo aprendeu, que Paulo recebeu do Senhor. Aquele período que Jesus passou com os discípulos, Paulo também experimentou, né? Exclusivo. Imagina que privilégio maravilhoso. Ele tinha que ser bem preparado, né? Ele tinha que estar bem feito para a obra que ele teria nos próximos 30 e alguns anos, né? Então, se a gente chega ali, até coloquei aqui, Olá. Eu gosto muito de trabalhar com essa reguinha aqui, gente, para a gente entender, né, o nascimento de Cristo, a morte de Cristo. O Tiago aqui, já a gente vai tocar no assunto, o que significa esse 45 aqui. O último, dentro da réguazinha, então hoje a gente está aqui, a gente está no primeiro século da era cristã, os primeiros 100 anos de era cristã. É o que se chama da igreja primitiva, é a base da nossa igreja, do que nós somos hoje, do entendimento que nós temos hoje, de tudo que nós somos e temos hoje, vem daqui. É o modelo, né? É a referência. Né? A Bíblia que nós temos hoje foi escolhida, foi formatizada dessa maneira aqui, nesse período. Instruído por Deus, está aqui a Bíblia. A Bíblia que vai ficar para 2021, dia 12 de junho, numa manhã friazinha, lá em Morama. A gente está estudando. A gente está estudando a mesma Bíblia que essa turma nessa época. Tá? Aí Paulo, então, daqui aqui, ele vai ter em torno de 30 anos. É um bom tempo de serviço, né? É um bom tempo de serviço. Voltando a reforçar aquela ideia, 30 e poucos anos, você já não é... a aposentadoria dele. Isso. Uma aposentadoria em grande estilo, nobre, mas que custou caro, hein, pastor? A contribuição para o... Paz, meu irmão. A contribuição que ele deu, é a contribuição, né, que a gente faz no carnê do INSS, quando a gente está com a carteira assinada lá, é a contribuição no Olerite, aqueles 10, 12% lá, que você contribui para depois de 30 e poucos anos se aposentar, né? O Paulo deu uma alíquota um pouco maior, ele contribuiu bem mais. Mas, falando ainda da idade, eu vejo um homem maduro, mas com muita energia. Ele não era jovem, 19, 20, como o Timóteo, mas também ele não tinha... Cristo foi estratégico, pegou a pessoa certa, com a idade certa, no momento certo, com o nível de conhecimento preciso. Quando a gente lê sobre Paulo, tudo isso levando em conta a idade, o tempo que ele vai dedicar ao Senhor, o conhecimento que ele tinha. Quem que era o Paulo?
Gente, Pedro é formidável. O que Pedro faz, a incumbência que Jesus dá para Pedro, os irmãos lembram? O que Jesus fala para Pedro? Pedro, Apacenta. cuida das ovelhas, Pedro. Você me ama, Pedro? Então cuida. Você me ama mesmo, Pedro? Cuida. Hã? Mas e a tarefa que ele deu para Paulo? Qual foi a tarefa que ele deu para Paulo? Você vai ser minha testemunha, vai falar para gentios, reis e para os da casa de Israel. O Pedro nunca ia conseguir falar para rei. Pedro não sabia o idioma dos reis. O Pedro sabia o idioma da rua, da beira da praia, exatamente. A função do Pedro era homem simples. Muito bem usado pelo Senhor. Foi maravilhoso o que Jesus fez com Pedro. Vai lá, resgata ele. Por sinal, quando ele está voltando a pescar, né? Quando ele está com aquela ideia de voltar a ser pescador, aparece Jesus na praia. Pedro, vem cá, vamos conversar. Você me ama, você me ama, você me ama? Então faça isso, abençoado. Você não tem outra. Esquece esse negócio de pescaria aí. A gente já combinou, já faz 3 anos. Que desde aquele dia você ia ser pescador de homens. Você esqueceu da nossa conversa? Mas agora o Paulo é formidável. Qual que era a formação de Paulo? A formação de Paulo. O Pedro era pescador e o Paulo? Era um rabino, né? Paulo era estudante contumaz. O Paulo devia ser aquele cidadão que andava com um livro embaixo do braço. Paulo falava idiomas, não só a língua materna de casa. Paulo era versado em falar outras línguas. Tem uns empolgados aí, Paulo falava 5 idiomas, é muito idioma, eu acho, para aquela época, né? Mas se ele falasse 3 idiomas, o grego, ele teria acesso a conhecimento, cultura. Ele entrava em qualquer supermercado da época, banco, sacava dinheiro. Por quê? Porque eu falo grego. O hebraico, ele tem acesso a tudo que vem de trás. Toda a cultura, todo o canon bíblico antigo, os profetas, Moisés, está tudo na memória dele. Ele cresceu ouvindo aquilo naquela língua, no original. E o latim. Sim, que era cidadão romano. Que era para ele caminhar no dia a dia, para ele pegar o táxi. O táxi, ele pegou muitas vezes táxi, né? Quando ele saía do porto, que ele saía de um barco, eu imagino que ele pegava uma carroça. E ele chamava o cara da carroça em latim. E assim vai. Ele tinha passaporte romano. Passaporte romano naquela época era como qualquer um de nós tem um passaporte ou da comunidade europeia ou dos Estados Unidos. A gente a gente entra aonde a gente quer. Você não precisa nem tirar visto. Você simplesmente, quem tem um passaporte dos Estados Unidos ou da Inglaterra, da Alemanha, dos países da comunidade, ele simplesmente compra a passagem e embarca no avião. Um de nós aqui, para tentar ir para os Estados Unidos com aquele passaportezinho nosso, azulzinho, bonitinho, os irmãos já viram que luta que é? Você tem que ir para São Paulo 2 vezes, você tem que recolher a taxa, você tem que tirar foto, marcar, e ainda corre o risco de, na fila, a pessoa dizer visto negado. Quantos? Não me pega nem com picanha. É uma baita de uma sacanagem. E é muitos, pastor. Eu já fiz, mas eu não faço. Milhares e milhares de pessoas. Isso é uma sem vergonhice. Agora, na pandemia, não, porque não está tendo nem. País que não quer receber a gente. Exato. Faz gosto ruim. Faz gosto ruim. Assim. Um monte de dificuldades, né? E o povo se fez 1000 vezes ir para a Europa, pelo menos aceita a gente. Portugal, Espanha. Lugares muito mais lindos, bonitos. Mas o sonho. O brasileiro tem esse sonho de ir para os Estados Unidos. Não, mas a Europa, eu acho a Europa muito mais rica, muito culturalmente. Da cultura que vem de lá. E quem vai para os 2 lugares fala assim, eles é uma porcaria. Exatamente. Meu Deus. Mas enfim, e o Senhor nos abençoe que nós vamos para os 2, né, mano? Para os 2, né?
Mas se tentar ir para os Estados Unidos, se prepara para o visto. Paulo não tinha esse problema. Sendo cidadão romano, ele embarcava no navio que ele queria, por lado que ele queria, e ainda causava confusões, aonde ele passava por ele ser cidadão romano. Lembra que ele foi preso e ficou quietinho. Numa certa altura do interrogatório, o delegado dá um chacoalhão nele. Por que você não disse desde o começo que você é cidadão romano, rapaz? A gente não podia ter batido em você, algemado você, feito que tinha que ter dado uma comida melhor para você, porque você é cidadão romano. Por que você não falou desde o início? Então, olha quem é o Paulo. Né? A envergadura, o alcance, a maneira como ele trabalha em equipe, formidável. O Pedro, para trabalhar em equipe, era mais complicado. Né? O Pedrão era meio duro nas palavras. Né? O Pedrão, ele ensinava uma vez, na segunda, na terceira, ele já queria ele queria partir para o sinalmente com o cidadão. Pegar o cara. Do remo. Isso, ele já dava uma remada na orelha do discípulo, pegava ele pelo pescoço, ameaçava cortar a orelha dele, né? Então, andava com uma faca na cinta. O Paulo era com um livro, o Pedro com um punhal ou alguma coisa parecida. Então nós chegamos nessa figura fundamental para aquilo que Jesus tinha proposto. Vão até os confins da terra. Por isso eu vou escolher um homem que tem envergadura para ir cada vez mais avante. Né? Quando a gente olha ali o Oriente Médio, o Egito de um lado, hoje, né, a Turquia mais ao norte, o que é Israel, gente? Não é nada. É interessante quando você tem um mapa grande assim, está lá o Brasil bem grandão, lá em cima os Estados Unidos, a China de um lado, a Rússia do outro. Acha Israel para mim. Você tem que ir lá e procurar, está ali. É ali que começou. Mas Paulo ele não olha só para aquilo. Paulo sai para as várias direções, e principalmente para o Ocidente. O Paulo é aquele que dinamiza a coisa para o lado do Ocidente. O alvo do Paulo era ir cada vez mais longe. Roma, né? Espanha. Se Paulo vive mais uns 30 anos, ele chegava quase aqui, evangelizar a gente já. Porque ele não se contentava. Já a gente vai ver tudo isso aqui que demonstra aonde ele botava a igreja. Né? Quando nós lemos Atos, várias vezes o Paulo, assim como Jesus, ele também é dinâmico. Chegando na cidade, procuramos a sinagoga. A gente tirou 2 dias de descanso, a gente fez uma estratégia de evangelização. Não, ele já procurava a sinagoga. Então eu sempre penso, imagino, o Paulo chegando no estacionamento da sinagoga, esperando o culto acabar para distribuir folheto. O que você está fazendo, Paulo? Você é maluco? Não, estou evangelizando esse povo que assistiu a reunião aí, ó. Eu estou distribuindo folheto. Mas aqui eles vão sair, eu tenho que estar falando de Jesus. Então é lá que ele ora com essas pessoas, é lá que ele lê a Bíblia com essas pessoas, é lá que ele fala de Jesus para essas pessoas. É lá que ele levanta auxiliares, né, que ele escolhe colaboradores, diversos nomes surgem daqueles momentos ali, de judeus que se convertem ao cristianismo e vai ser ferramenta de evangelização nas mãos do Paulo. Ele vai montar a equipe, vai viajar com ele, 2 vai para lá, 2 vai para cá. Modelo de evangelização maravilhoso, plantação de igrejas, capacitação de pessoas, recomendação. Paulo usa essa palavra, bem interessante. Recomendo. O que é recomendar alguém, gente? O que é recomendar? É você falar, olha, pode ir lá que estão precisando de alguém para essa... Garantia. Isso, né? Para os mais antigos tinha muito isso aí. Olha, eu te trouxe essa pessoa aqui e esse aqui eu garanto que é de confiança. Né? Meu primeiro emprego foi assim, eu levei um susto, porque o sujeito passou e me pegou. Mas onde nós vamos? A gente vai ver um emprego para você.
Eu quase falei para ele, mas quem falou que eu estou procurando emprego? Eu tinha 18 anos na época. Eu quase falei para ele, um missionário, né? Um missionário americano, vamos falar bem agora dos americanos, né? Mas pastor, quem falou que eu quero emprego? Não, é porque eu fui numa loja, numa relojoaria, e ele pediu um funcionário, se eu sabia de um funcionário de confiança. Aí eu já fiquei, falei, opa, então eu vou, né? Então tem recomendação boa aí, né? E eu fui, e ele chegou lá e me apresentou nesses termos, para o dono da loja, da relojoaria, né? Esse rapaz aqui, ele é da igreja, eu recomendo. Ah, então tá bom, então você já começa amanhã. Puxa, que beleza, né? Foi o primeiro, foi muito interessante. De levar alguém e recomendar, né, pastor? É interessante quando o outro tem essa confiança em nós. Você conhece alguém? Você podia me indicar alguém? Agora você imagina Paulo fazendo isso no ministério. Eu recomendo, recebe aí que eu estou recomendando. Esse é cristão, viu? Ele é crente de verdade. O testemunho dele é comprovado. Eu já conheço ele e ele tem perseverado junto, tem dado frutos. Paulo era o pai da matéria nos frutos, ele sabia muito bem o que era fruto, o que não é fruto, né? As coisas boas, as coisas desagradáveis. Então esse aí eu recomendo. E aí, meus irmãos, nós chegamos, vamos lá, na página 57. Fazer um panorama do Novo Testamento, depois dos Evangelhos, depois de Atos, é muito simples nesse sentido. Por quê? É Paulo, e é claro que o Novo Testamento não é só Paulo, tem mais, né? Ele é dos livros do Novo Testamento, ele é o que tem o maior volume, a maior quantidade, a maior diversidade de escritos, mas ele não é único. A gente nunca vai poder esquecer do João. Às vezes o João passa meio desapercebido assim no Novo Testamento, mas o João, misericórdia, João, dos personagens do Novo Testamento, o João também é de primeiríssima qualidade. Né? O Paulo fica para nós mais interessante é claro, pela qualidade, mas pela quantidade também. Paulo foi muito abrangente, como eu falei, ele foi muito dinâmico e ia mais longe. O barco dele avançava mais, o barco dele navegava mais dias. E com isso ele tinha contato lá, ele precisa se corresponder com esse povo. E aí qual é a maneira que ele faz? Através de cartas, né? São as cartas. E para nós, né, nós cremos nisso, as cartas do apóstolo Paulo a certas igrejas, grupos e até pessoas, né? Está aqui cadê o Timóteo? O Filemão. Para nós, é palavra de Deus. Né? Essa cartinha aqui, a gente vai ler depois um pouquinho, é uma carta muito simples, pequena, miudinha, que tem um assunto só. O que é a carta ao Filemão? Os irmãos lembram? Para quem que qual é o caso? Qual é a situação que surge entre Paulo e Filemão? Vocês lembram? Os escravos tinham fugido da casa do seu senhor. Isso, pronto. O Onésimo, né, que fugiu, que se encontra lá com o Paulo, e o Paulo vê naquele cidadão que agora é cristão a oportunidade de resolver um problema com o Filemão, que é cristão. Eu recomendo, eu te devolvo ele. Para mim é muito útil. Eu até queria ficar com ele. Rapaz, trabalhador e esforçado. Depois que aceitou Jesus, não falta trabalho, chega na hora, responsável. Para mim seria melhor ficar, mas como ele é seu, fica com ele. O prejuízo que ele te deu, põe na minha conta. Isso aí, Paulo, isso aí, ninguém me convence que o Paulo tinha tanto crédito com essa turma. Sabe quando você tem crédito, pastor? Mas não é crédito financeiro. Você tem crédito de amizade, de
companheirismo, de ter auxiliado o cidadão tantas vezes, aí você pergunta para ele, quanto que é? Mas você sabe que ele não tem coragem de falar o preço. Por quê? Porque você é amigo. É mais ou menos como pegar dinheiro do pai ou da mãe, né? Quem já emprestou? Ou já pegou dinheiro da mãe emprestado? Como é que é daí? Como é que a mãe faz? Ela cobra. Ela cobra? Alguns cobram. Mas como é que ela cobra? Quando você puder. Como é que... Ah, tá, olha aí, ó. A Fininvest é assim? O BMG lá, o banco é assim? Quando você puder pagar? Qual que é o juro que a mãe cobra? Não tem juro. Não tem juro. Eu me lembro de ouvir de mãe. Não, filho, então, o dinheiro está lá na poupança. Aí se você quiser pagar o juro da poupança, juro da poupança é o melhor juro para pagar, né? Você pode emprestar R$1 milhão, que quanto que dá juro de poupança? Não dá nada. Então não dá nada. E ela ainda colocava esse condicional, se você quiser pagar. Então quando o Paulo está falando isso, Filemão, ele tem crédito com aquele cidadão, põe na minha conta. É claro que, Filemão, eu vou cobrar o Paulo? Não vou cobrar o Paulo. Jamais. Né? Mas o que Paulo nos mostra ali? Que, olha, eu me responsabilizo. Eu estou dando a minha garantia de que ele é nova criatura. Então, eu queria dizer, Filemão. Por que Filemão faz parte da Bíblia, meus irmãos? Uma cartinha pequena, poucos versículos, que tem um propósito específico. Mas por fé, nós acreditamos que não é uma carta do Paulo para o Filemão tratando de um escravo foragido chamado Onésimo. O que nós acreditamos? Que é palavra de Deus, não é? Palavra de Deus. Então as cartas do Paulo, e aí a gente vai olhar aqui, elas têm um peso tão grande, uma importância tão grande, que estudiosos, por aqui, isso aí é sagrado. Pronto. Isso faz parte da Bíblia Sagrada. E fizeram para nós a Bíblia com as cartas do apóstolo Paulo. E por fé nós acreditamos que sem dúvida, ele não é um livro comum. Não, você pode achar, isso aqui é a coisa mais comum, mais simples, mais insignificante. Alguém pode achar? Não. Isso aqui é a palavra de Deus, viva e eficaz. Não é assim? Nós temos a definição da Bíblia. Viva e eficaz. Ela produz efeito, ela transforma as vidas. As cartas que Paulo escreveu. Então vamos lá, na página 57, nós temos um primeiro grupo ali de cartas que, para facilitar estudo, ao longo do tempo, as pessoas, os estudiosos, os teólogos, eles vão dividindo, né? Foram retalhando a Bíblia em pedaços para nos facilitar estudo, para que no futuro a gente tenhamos essa facilidade de estudar. Isso não tem grande relevância. Mas esse primeiro bloco de cartas do apóstolo Paulo são chamadas de cartas da prisão. Os estudiosos separaram ela assim porque acredita que Paulo tem escrito essas cartas num período de prisão. Lembra que o Paulo, mais de uma vez, ele foi preso. Paulo experimentou todo tipo de circunstância no seu dia a dia. Prisão domiciliar, cárcere no subsolo, terremoto que a gente viu lá em Atos 16, né? Apanhou diversas vezes, naufrágio, picadura de cobra, tudo que você imaginar, o Paulo foi experimentando ao longo dos seus 30 e poucos anos de serviço ao Senhor, né, na sua jornada de trabalho. E nesse período que ele está na prisão, não deixou de ser produtivo. Foi produtivo do mesmo jeito. Ficou 2 anos na prisão. Então esses 2 anos se apagaram da história do Paulo. Não. Olha só. O quanto ele produziu. Você pega um livro de Efésios, que maravilha que é o livro de Efésios, né?
maravilha, maravilha, profundo, feito na prisão. Os irmãos viram aquele filme, Paulo? Um dos últimos, que já foi feito diversos. Mas tem um, eu acho que ele deve ter aí uns 4, no máximo 5 anos. Paulo. Ele é um filme secular, feito lá por Hollywood. Então ele não tem a conotação evangelística, ele não se preocupa em evangelizar, em nada. Ele é um filme secular. Mas é daqueles filmes que é feito com muito cuidado, que ele não extrapola. Porque tem uns que eles viajam demais, né? Eles criam personagens e aí deturpam o que a gente conhece. Você viu, pastor, esse último filme do Paulo? Sim, muito bom. Bom, né? Ele tem o quê? Uns 5 anos, no máximo? No máximo 5 anos, né? Paulo de Tarso. Paulo de Tarso. É um atorzão daqueles famosos. Ou é o apóstolo Paulo? Bonito, lá de Hollywood. Mas ele é muito bem feito. Muito bem feito. Ele não exagera, né? Ele não inventa, não cria coisas. Bem espiritual, exatamente. Até daí tem um monte de coisa que diz que aquele como falaram também do que fez o Jesus Cristo no Paixão de Cristo, Mel Gibson, né? Falam a mesma coisa, que esse um que fez o Paulo, ele se converteu depois, né? Mas isso aí é romantizar a coisa, não vamos por aí. Essa turma ganha tantos milhões para fazer um filme que, se precisar, depois ele se converte agora. Mas o Jim Caviezel se converteu mesmo. Do que fez o... tem testemunho dele. Mas é o Paulo? Não, o outro. O que fez Jesus Cristo, a Paixão de Cristo lá, aquele que sofre, que converteu mesmo. Isso, então, tranquilo. Esse um do Paulo, ele é exatamente isso aqui. Ele é o desenrolar do filme é nos dias de prisão do Paulo e ele está escrevendo. Então ele tem um auxiliar lá, um secretário, que desce no subsolo lá onde ele está, escreve todo dia um pouco, senta e ele edita. Aí é claro que eles conversam muito, mas ele solta frases que a gente conhece. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de... Opa, esse trecho eu conheço. Então ele está escrevendo qual carta? A gente já mata a charada que ele está escrevendo Efésios 2, 8 e 9. A gente já mata a referência na hora. Ele não cita nada e tal disso aí. Mas ele relata lá para o cidadão escrever. Então, o período é o período da prisão. Vamos ler um pouquinho sobre essas cartas. Diz assim, essas cartas do apóstolo Paulo são chamadas cartas da prisão por conter referências sobre a situação que ele se encontrava. Em Colossenses 1, 24, em 4, 18, ele fala dos seus sofrimentos, das suas algemas. Lá em Filemão, também, como prisioneiro. Efésios 3, 4 e 6, ele descreve estar em cadeias, quer dizer, ele está algemado. Página 57, 57, a introduçãozinha aqui. Com essas provas, comentaristas entendem todas estas cartas escritas da prisão em Roma. Primeiro, Colossenses, não está bem na ordem aqui, o livro aqui acabou ficando fora da ordem que a gente se acostuma, né, a ler e manusear na Bíblia, mas Colossenses, essa é uma das 2 cartas escritas por Paulo a igrejas que ele não havia fundado. Colossos, uma cidade linda, maravilhosa, também tem uma igreja que não é fundada por ele, né? Provavelmente é segunda geração. Né? Isso, é uma igreja mais antiga e Paulo já entra com a igreja estabelecida. A igreja... Dizem os especialistas, provavelmente foram discípulos de Paulo que se converteram e foram discipulados por ele em Éfeso, em Atos 19, lá na escola de Trajano. Então essa igreja já está lá quando Paulo... Filhos da fé. Olha só que interessante, que bonito isso, né? Eu estou escrevendo para uma igreja que eu não sei, que
que eu não tenho ligação de fundação, de liderança, mas que são filhos. Isso é dizem que Paulo nunca pisou em Colossos. Isso, exatamente. Especialistas dizem. O que é totalmente fácil de entender, provável, porque a rota, os caminhos e tal, né? Então, Colossenses, abra na sua Bíblia, eu sei que todo mundo está com Bíblia aí, vamos abrir para Colossenses, e quem tem a sua Bíblia de estudo, né? Essa aqui, meu irmão, tem o resuminho, né, do início. Então, quando a gente tem, vamos dar uma olhadinha ali, aonde era essa cidade, na província da Ásia, atual Turquia, 170 quilômetros a leste de Éfeso, na região das 7 igrejas de Apocalipse 1 a 3, a famosa cidade às margens do rio Lico, né? E ela tem várias referências nos comentários a respeito disso aqui. Contém ensinamentos a respeito de diversas áreas essenciais da teologia, incluindo a divindade de Cristo, capítulos 1, 15 a 20, 2, 2 a 10, a reconciliação, redenção, eleição, perdão e a natureza da igreja, para acabar o texto. É uma carta pequena, é uma carta de 4 capítulos, pequena, capítulos pequenos também, né? Como sempre, o início, o Paulo, ele é muito preciso nas suas cartas, ele não vai nos deixar dúvida. Então, quando a gente lê o primeiro versículo das cartas dele, como é que ele se apresenta? Paulo, servo, apóstolo de Cristo, ministro, meu nome e o que eu faço. É muito simples. As cartas de Paulo não tem dúvida. E aí essa reforça aquela tese do pessoal que defende totalmente que Hebreus não é de Paulo. Porque aonde que está a assinatura? Por que ele ia fazer isso tantas vezes e ia esquecer Hebreus? Então não é do Paulo, né? Entre outros argumentos, né? A maneira de escrita, a argumentação e tal. Se bem que alguns ainda destacam pontos semelhantes, né? Algumas passagens onde ele usa de uma argumentação muito parecida com o Paulo. A retórica do Paulo, perguntar, responder, também tem em menor número, mas tem em Hebreus. Alguém lembra um versículo de cor de Colossenses? Alguém lembra um? Colossenses 2, 8 e 9. Alguém lembra desse versículo? Não tem gritado. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e com sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme o movimento não segundo a lei. Isso. Cuidado. Paulo levantando mais de uma vez nos escritos de Paulo a palavra cuidado, atenção. Não tem atenção não, mas ele chama a atenção com essas palavras. Cuidado, não vos enganeis. Não se engana não. Né? Um jeito bem coloquial, bem comum assim. Você não fica enganado não. Cuidado com aquele grupo de pessoas. Não se engane com aquela maneira de pensar de outras pessoas. Então, é a maneira clara de Paulo nos chamar a atenção. Era o cuidado que ele tinha de escrever para que pessoas longe de onde eu estou... Gente, nós estamos falando de uma época muito complicada. Hoje é tranquilo. Hoje você precisar passar
uma instrução para alguém, quanto tempo essa pessoa vai demorar para ler? É só o tempo dele pegar o celular, não é? Porque a gente pode escrever hoje um texto, pode falar o áudio, melhor ainda, né? Porque daí ele vai ver a minha entonação de voz, ele vai ver que eu estou bravo, melhor ainda, né? Eu não preciso colocar maiúsculo entre aspas, eu falo, ó, você tinha combinado comigo que você viria e não veio, por favor, a última saída é segunda-feira, 8 horas da manhã. Aí você fica olhando lá, não é assim que a gente faz? A gente fica olhando, né? O que a gente fica olhando? Um risquinho, foi. 2 risquinhos, já está lá. Já leu. Ficou azul, já leu, já ouviu. Acabou. O que eu queria falar, eu já falei. Imagina a dificuldade aqui, gente. Você preparar uma carta, né? Dias, não sei se ele escrevia assim, corrido, numa noite, né? Cartas grandes, com certeza não. Não tinha como escrever Romanos numa noite, né? Coríntios numa noite. Filemão dá lá, 15 minutos. Senta aí, dita. Né? O Filemão, ele passaria por um áudio no WhatsApp do Filemão. As outras não. Mas olha a dinâmica que era escrever e mandar uma carta. Esse negócio era grande, sem jeito, esquisito. Correio, né? Alguém tinha que levar. Um mensageiro. Aquilo era sem jeito, eram pedaços grandes de papiro que se enrolava com cuidado, né? O papiro é um mato, né? É um vegetal, né? Nas áreas alagadas lá, que eles usam e ele fica totalmente maleável. Isso, e ele absorve a tinta. Durabilidade dele é muito tempo, né? E é maravilhoso. Aí o cidadão ajustava aquilo, protegia aquilo e entregava para alguém. Quando que vai chegar no destinatário? Daqui 6 meses. Mas por quê? Porque tem que atravessar o mar Mediterrâneo. E tem uma época do ano que se inverna, por conta da mudança do clima, das estações, as ondas são grandes, o mar está revolto. Nós estamos falando de barquinho de 2000 anos atrás, que era coisa bem rústica. Então, imagina uma encomenda nossa ficar 6 meses no correio hoje. Todo mundo aqui já comprou do Amazon? Já recebeu aquele negócio? Quanto tempo demora, meu irmão? 3 dias. Aquele negócio rápido. Tem um que você compra, depois de amanhã, o motoqueiro está lá. Mercado Livre. O Mercado Livre, mas não pode ser. Eu comprei, foi 3 dias, veio lá. Como é que esse povo manda de São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte? 2, 3 dias está aqui. Né? O Sedex mesmo, era um envelope que tinha um Sedex que eles prometiam Sedex 10. Você mandava de grandes cidades, né? Você podia mandar aqui de Moarama para Curitiba, até 10 horas da manhã do dia seguinte estava na mão do destinatário. Olha que maravilha. Furava o olho da gente. Caríssimo o envelope daquele Sedex 10. Dava quase eu me lembro de tentar mandar umas caixas na empresa que eu trabalhava. Eu calculava, poxa, dá quase para pagar a passagem para um funcionário e voltar. De tão caro que ficava na época. Uma caixa no Sedex 10. Mas tudo bem. O Paulo tem que achar o mensageiro, providenciar recursos. Eu não sei como é que ele pagava, quanto custava, quantas semanas, meses ia levar, mas essa carta tinha que chegar lá. Então olha que dificuldade que a gente não faz ideia quando vivemos num tempo tudo rápido, dinâmico. Uma das coisas boas da pandemia foi isso, né? A logística deu uma voada. Uma aprimorada. E até ficou mais barato. Sim, da concorrência, as transportadoras, tem produto que você compra, você vai olhar lá o frete, é R$10, R$12, 16. Puxa, não era tão barato, porque deu muita procura, né? Imagina o tempo do Paulo, ele tentando achar dinheiro para pagar o carteiro.
o mensageiro tinha, né, o Império Romano já tinha, essa é uma facilidade maravilhosa do Império Romano de já manter estradas com mensageiros. Então essas grandes cidades de Colossos, de Filipos, de Éfeso, Tessalônica, já tinha serviço postal. Interessante. Já tinha gente indo e vindo trazendo coisas. Isso é interessante, pensar que a palavra de Deus, a gente vê ela como uma coisa sublime, maravilhosa, preciosa. Ela andou dentro de um tubo feito de couro para proteger, talvez nas costas de um cidadão montado num cavalo ou num camelo. Onde você está indo? Levar um negócio aqui, uma mensagem. É de um cidadão que está preso lá em Roma, lá. Chamam ele de Paulo. Geralmente eram os próprios discípulos de Paulo que faziam isso. Você imagina esse discípulo, se ele tem ideia, eu estou levando aqui a palavra de Deus. É a palavra de Deus que está nas minhas costas, que está aqui no cavalo, no camelo. Na época eles nem imaginavam que era sagrado. Não, exatamente. Ela foi, né, ter esse peso depois, mas era algo muito simples. Estou levando uma correspondência, estou levando uma carta. Uma carta do apóstolo, do Paulo, o nosso líder, para uma igreja tal. Então isso é maravilhoso, tá? Colossenses fica assim. O propósito, vira a página lá, 58. Apesar da curta existência, a igreja já havia começado a acusar a infiltração de doutrinas que se desviavam do evangelho. Essa notícia, recebida por Epáfras, alarmou a Paulo, que se achava preso. E foi principalmente para responder a esse problema que esta epístola foi escrita. Cuidado, o versículo que você leu. Ninguém vos venha a enredar com vã filosofia, com sutilezas. Cuidado. Então aqui a gente tem, né, aquilo que falei um pouquinho, os temas da cartinha de Colossenses. Página 59. Vamos lá para o Filemão? O Filemão dá para a gente olhar, meus irmãos. O Filemão é muito rápido. A carta pequenininha. Não, Hebreus. Acha Hebreus e volta. Hebreus. Quer ver? É uma cartinha pequena. Um capítulo. Bem jóias. Igual o Judas. Ele não tá. Ó, é uma folha. Ó, aqui, né? 1 a 20 a... Não, menos. 25. 1 a 25. São 25 versículos. Os 3 primeiros, aquele jeitão do Paulo, prisioneiro de Cristo, irmão Timóteo, ao amado Filemão, nosso colaborador, a irmã Áfia e a Arquipo, é assim que pronuncia? O Arquipo. É Arquipo, né? Porque ele não tem acento, ele não tem nada ali, né? Nosso companheiro de lutas, e daí eu gosto desse endereço aqui, meus irmãos. Esse endereço da igreja é formidável, né? É aquilo que a gente falou no começo. É vizinho do Hebreus, meu irmão. Eu estava... Isso, um atrás do Hebreus. Aonde que está a igreja ali? Qual que é o endereço da igreja? A igreja que está em tua casa. Bonito isso aqui, né, irmão? Olha a célula. É a célula, a ideia de célula, né? Você tem uma igreja na tua casa. Isso é maravilhoso. Você vê que o modelo já estava lá. O modelo já estava lá. Igreja na tua casa, graça e paz a vós outros. O grupinho era interessante. Ele é escrito em 2 mãos, no caso aqui, né? Ele tem 2 remetentes, né? Não é? Porque olha a primeira linha lá. Paulo e o irmão Timóteo.
que a gente nunca fala, né? A carta do Timóteo ao Filemão, alguém já falou na igreja? Coitado, Timóteo fica... Não pôs só no nome dele, né? Sou eu pedia para o Paulo, deixa eu colocar essa no meu nome. O autor só. Mas é que o autor não ganhou crédito. E era comum também um ir relatando e o outro escrevendo. E o outro escrevendo. Eu falo, e como ele é muito Escreve mais... aí, Timóteo. E o Timóteo aqui não tinha que pedir nada, né? Ele é muito mais jovem, ele é filho, ele é discípulo, ele é servo, ele é o que mais? Ele é aluno, ele é tudo do Paulo. Então, já valeu então, né, Paulo? Colocar meu nome, né? Então tá bom, então fico assim, né? Esse primeiro trecho é muito legal, muito interessante, e ele usa isso mais de uma vez. Em Colossenses tem isso também, quando ele fala assim, ó, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Colossenses tem 2 orações. Ele ora pelos Colossenses 2 vezes. Você imagina recebermos uma carta onde o nosso líder deixa claro, eu estou lembrando de vocês nas minhas orações. Não cesso de dar graças por vós. Dia e noite oro por vocês. Isso é maravilhoso, gente. Olha o valor que isso tinha para encorajar as pessoas. Então, quando Paulo... E essa é a verdadeira cobertura espiritual. Isso. Eu estou orando por você. Estou orando não é por você. manipulação, Não, tem que fazer o que eu quero. Exatamente. Né? Tirar a autonomia das pessoas. É a cobertura em oração. E a gente vai aprender... Não tome a sua decisão, mas eu vou estar orando. Eu vou estar orando por você. Autonomia. Tem umas coisas que é só com o tempo para o Senhor ir matando a gente aos poucos, assim, né? Matando mesmo, né? Eu me lembro de visitar uma pessoa, volta e meia estava lá uma vez por mês e tal. Aí lá pela 4ª visita, e era esse, ela já tinha pego isso aí, de aconselhar, de ajudar, ele perguntar. Mas lá pela 4ª ou 5ª, ele falou, pastor, você não vai orar por mim? Aí eu me dei conta que todas as vezes que eu tinha ido lá, a gente ficava 1 hora, 40 minutos, 50 minutos conversando, mas sem oração. Eu orava por ele, mas eu não orava ali no local de trabalho dele. Ele tinha uma pequenininha empresa, né? Ele estava bem em dúvida. Você não vai orar aqui, pastor? Eu falei, rapaz, eu não orei. Não, você já veio aqui outras vezes e não orou aqui por mim. Eu falei, rapaz, que desculpe, você me desculpa. Vamos orar. E até hoje, isso tem quase muitos anos, e chega lá, ele na porta assim, você vai orar, né? Vou, pastor, vou, meu pai, pode deixar aqui, eu vou orar aqui, vamos. Então é muito interessante isso aí. Até porque, muitas vezes, né, a gente percebe isso com os pastores, a gente não tem o que fazer diante da situação que a pessoa está vivendo. Só orar. Você orar. Vamos pedir orientação de Que é Deus o aqui. recurso mais poderoso. A pessoa chega com você, passou com uma dívida de 1 milhão. Como é que você vai ajudar a pessoa? O casamento está todo arrebentado. Oração para que Deus dê a saída. O casamento todo arrebentado. O que a gente pode fazer? Primeira coisa, vamos orar. Orar e orar bastante para o Senhor restaurar isso aí. Exato. Né? Mas hoje, a gente tende a ir adquirindo ferramentas de de psicologia para entender o problema, de autoajuda, de qualquer coisa, self-ajuda, de tudo ajuda, e esquece disso aí. Isso aí está aqui, ó, Paulo é pai da matéria. Mais de uma vez ele fala para o pessoal, eu estou orando por vocês, não cesse de dar graça. De novo, eu oro por vocês. E com Filemão foi diferente, né? Estou orando por vocês, olha lá o 5, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e com todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor. Palavras de elogio, né? Mas que tem um propósito bem específico. Paulo é muito sábio.
ele coloca o cidadão lá em cima, Massageia. ele elogia ele fala das qualidades dele. Rapaz, você é tudo de bom, você tem coisa boa, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Agora, deixa eu te pedir uma coisa. Por acaso esse cidadão, depois de ouvir isso, vai deixar o coração do Paulo triste? Não vai. Então aqui, pastor, é mais uma estratégia que ele nos ensina. Quando você chegar para aconselhar alguém, elogia, vê os pontos bons, né? Às vezes a gente já chega, pá, arrebentando e tal, e a carne quer fazer isso mesmo, né? Já quer chegar pegando ele pelo pescoço. Será que ele não tem alguns pontos de elogio, de grandeza? Tem, sempre tem, né? Sempre tem. Então, vamos. E Paulo deixa isso claro. Aí o verso 8 não podia começar de outra maneira, né? Como é que ele começa o versículo 8? Pois bem, depois de te elogiar, vamos falar de outro assunto. Ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar, em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho e agora prisioneiro de Jesus Cristo, sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Se eu sou o Filemão, nessa hora eu já estou com o olho, a lágrima já está começando a escorrer. Pode pedir, pô, você quer ele? Pronto. Aí aqui a gente vê também, percebe nas entrelinhas, um cara que não deixou o título subir a cabeça. Eu podia te pedir. Quer dizer, ele como apóstolo podia chegar, não, eu mando, tu faça aqui, acabou e pronto. Muitas líderes às vezes fazem. Isso. O título sobe a cabeça, e aí já sai comandando, mas ele faz o contrário. Não, ainda que eu sinta plena liberdade para te ordenar o que convém, eu sou seu pai, eu sou seu pai espiritual, eu sou seu líder, eu tenho plena liberdade, nada me impede de pedir, de te ordenar. Prefiro, todavia, solicitar, em nome do amor. Eu já montou o cara. Não, eu já estou. Pode falar, o que você quer? Eu já estou tirando a carteira, o cartão, dando a chave do campo. Pede, Paulo, porque não tem outra alternativa. Né? Isso aqui. E a gente vê uma sabedoria. Exatamente, pastor. Sabedoria ao falar. É Você aula. fala a mesma coisa. Isso. Só que uma entra no coração, a outra cria aversão. Isso aqui é aula de relacionamento. É aula para nós. Num trechinho pequeno, curto, ele dá aula. Aqui, aula de psicologia, aula de relação, chefe, subordinado, tudo. Pronto, não tem. Vocês imaginam que o Filemão, não, quando chegar aqui eu vou dar uma surra nesse Onésimo. Não, vou dar um abraço. Não é? Porque a argumentação que o Paulo fez a teu favor, pronto, rapaz, você é meu amigo agora, né? E o Paulo, não só aqui, mas até quando ele é duro com os coríntios, quando ele é categórico com temas dogmáticos, ele é carinhoso. Então ele é aquele que nos constrange, mas a palavra é simples resumir, né? Quem escreveu isso aqui saiu da boca do Paulo para a caneta, para a pena de alguém. Mas da onde vem? Qual é a origem da palavra? Deus. É o Espírito Santo, é o Senhor, é Deus, é o coração de Deus. Então o Paulo, ele ficou o temperamento do Paulo, né? Ficou o jeitão. As cartas têm o jeito do Paulo. A gente aprende nas cartas que o temperamento do Paulo é assim, que ele é firme, mas ele é carinhoso, né? Que ele é instrutivo, que ele é arrojado para ensinar. A maneira como ele ensina, ele não deixa furos, ele é preciso para ensinar. Né? Cirúrgico. Trata dos assuntos com firmeza. Mas é claro que a gente sabe que isso vem de
de Deus. Por isso é que nós, por fé, cremos que isso aqui é a palavra de Deus, não é a palavra do Paulo. A gente pode pegar qualquer outro livro escrito por um autor qualquer, isso aqui é quem? Isso aqui é do Machado de Assis, isso aqui é do José de Alencar, isso aqui é do Cortella. Não, isso aqui é de Deus, através do Paulo. Né? É vivo, é totalmente vivo. E esse livrinho, minha irmã, você pode ler ele diversas vezes. Lê agora, não é um livro que a gente lê todo dia, não é um livro de fazer devocional mesmo. Filemão não é, como Judas não é. Mas toda vez que você lê, você pensa coisas profundas. A palavra de Deus tem isso, né? Você pode ler o Salmo 23 todo dia, a vida toda. Ele te fala, pô, não tinha pensado nisso. O Senhor se apresenta assim, o Davi quis falar assim. Mas eu não estou lendo o mesmo Salmo. Tá, você pode ler o Salmo, o Sermão do Monte. Lê o Sermão do Monte, já ouvi pessoas que leem o Sermão do Monte assim, todo ano. Mas ele lê meditando, ele lê pedacinho por pedacinho, dia por dia. Ele leva lá 2 semanas lendo aqueles 111 versículos, que dá para a gente ler em alguns minutos. Ele medita naquilo, ele estuda, ele se aprofunda. Eu já li ano passado, retrasado, já estou lendo pela 10ª vez, e todo ano aquilo me alimenta de maneira especial, própria, para o momento, né? Às vezes, situações que você está passando hoje, mas eu não tinha lido isso aqui ano passado, leu, mas ano passado você não tinha pego Covid, e agora, mas eu não tinha notado que no Sermão do Monte tem Covid, pode ler que em algum lugar lá o Senhor fala das pragas, dos vírus, das tribulações e tudo mais. Efésios, eita, essa cartinha também é maravilhosa, página 59, daí eu acho que nós podemos beber uma aguinha bem rapidinho. A carta aos Efésios é um escrito doutrinário e exortatório, que nos mostra no seu autor fundamentais interesses, assim como aqui, pedagógicos, quer dizer, ele queria ensinar, e pastoral, ele queria dar direção. Pastoral é dar direção, é ensinar, mas é pegar na mão também, né? É falar como se comportar, mas aí você dá um modelo. É uma visão sobre a igreja, vista como o corpo de Cristo, revelando o ensinamento da salvação que Deus oferece aos pecadores. Tendo escrito de maneira geral, objetivando toda a igreja, são discutidas questões importantes para a igreja inteira. O primeiro capítulo dessa epístola estabelece o tom ao anunciar o elevado destino dos remidos como plenitude daquele que preenche a tudo em todos. Portanto, um dos propósitos centrais desta epístola é de salientar esse elevadíssimo destino dos remidos, apresentando as várias aplicações deste conceito no que diz respeito ao andar cristão. Então, ali na página 60, olha lá, são 6 principais temas. Vamos dar uma olhada bem rápida assim, E aí, concluímos aqui essa primeira parte. Primeiro tema, Cristo é aquele que preenche tudo em todos. Capítulo 1. Segundo tema, a criação inteira, portanto, está relacionada a Cristo de uma maneira ou outra e encontra nele o seu alvo e o seu propósito de ser. Terceiro, segundo capítulo, mostra-nos como essa redenção e eleição afetam os gentios. Eles são elevados do paganismo para os lugares celestiais. A redenção dos gentios, por consequente, é um dos temas dessa epístola. Tudo isto se revestia de significação pessoal para o próprio apóstolo. Efésios 2, 8 e 9, alguém lembra? Pela graça sois salvos mediante a fé. Não vem de obras para que ninguém se glorie, né? Mas ela é dom de Deus, né? Pela graça sois salvos. Isso é versículo chave, né? Da fé cristã. Pela graça sois salvos. A fé cristã e a fé cristã pós-reforma vem brigando com isso há muito tempo. Veja que desse período aqui
até 1517, a fé cristã foi sido contaminada, mesmo com este versículo: pela graça sois salvos mediante a fé, não de obras para que ninguém se glorie. Daqui para frente, ela foi cada vez mais sendo contaminada, ao ponto de que ali no meio da Idade Média, o cidadão podia comprar perdão, lembra? O cidadão podia, mesmo depois de morto, se ele tivesse um grupo de interessados na alma dele aqui, ele podia ser livrado do purgatório através das nossas indulgências. Imagina, eu poder ter esse poder. Deixa eu pensar bem, eu acho que meu avô não foi para o céu. Ele está passando um tempo no purgatório. E é bastante tempo, porque meu avô era boca suja, meu avô era desonesto, mentiroso, traiu minha avó. Então eu acho que ele vai ficar uns 10 mil anos no purgatório. Mas eu posso livrar a barra dele, né? Comprando indulgência. Você imagina, gente? Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos. Pronto. Por todos os defeitos que ele tenha tido, ele aceitou Jesus. E agora? Ele confessou Jesus. E agora? Onde ele está? Mas ele era um pecador terrível. Foi um homem na juventude terrível. Ele aceitou Jesus. O que a Bíblia nos diz? Qual é a morada dele hoje? Quem confessou Jesus? É dom, né? Dom Deus não tira. Tudo. Ele deu. E é dele. Deus nos deu pela fé. Se acredito, confessou Jesus como seu Salvador, dá até para quem é crente há muito tempo, assim, fica até uma pontinha de mas ele tinha que ir pelo menos uns dias no inferno, né? Não dá, assim. Pensa bem, minha irmã, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Se é a minha justiça, uns 3 dias, lá por segunda-feira você vai comigo no paraíso. Mas por quê? Rapaz, você é um bandido. Você é um bandido. E aqueles 2 bandidos deviam ser bandidos, salteadores, assassinos da pior qualidade, senão eles não estavam sendo crucificados. O inocente ali era Jesus, que estava no meio ali sem dever nada. Mas aqueles 2 maus elementos, com certeza, a ficha como é que é? De antecedentes criminais era grande. Aí Jesus vem e isso, se puxasse, né, como a gente fala, era grande. Mas aí vem Jesus, zerou. Eu estou te dando a salvação. Mas para quando? Daqui uns anos? Hoje. Pronto. O que eu fiz? Acabou. Aquele gesto de máxima misericórdia, né? Cristo está no momento, assim, dá para a gente brincar com a ideia de que se todo mundo olhasse para ele com aquele olhar, ele perdoava todo mundo, tudo ali, não fica ninguém, vai todo mundo para o céu ainda hoje. Tal era a entrega de Cristo, por conta daquelas pessoas estarem ali. Ele estava sendo morto, mas o que ele fala? Eles não sabem o que fazem, não coloca neles essa culpa. Não é isso? Ele intercede por aquelas pessoas. Não é culpa deles. Como não? Está escorrendo ainda o sangue das chibatadas? não, soldado não, eu não perdoava não. Quem me bateu essa noite vai para o inferno. Eu fazia isso, né? Tinha um pastor lá, ele falava, que bom que não somos nós, né, que decidimos, porque senão eu já tinha destruído esse mundo umas 3 vezes. Mas como Deus é misericordioso, as suas misericórdias não acabam nunca, então ele dá mais uma chance, se renova toda manhã. Aí ele falava assim, mas se sou eu, já tinha destruído esse mundo umas 3 vezes, começar de novo, enchente, fogo, mais enchente, neve no ano, e assim ia, né? O Paulo deixa bem claro isso. Paulo tem que falar para os Efésios que é pela graça que nós somos salvos, mediante a fé. Isso vale até hoje. Por mais que a igreja se contaminou com essas doutrinas erradas, hoje nós temos que defender isso aqui, pela fé.
Esse negócio, não, volta, você perdeu, deixou de ter. Quem te deu não fui eu, não é seu, né? As consequências práticas, o tema 4, dessa redenção geral e seu elevado destino são os temas ou assuntos centrais desta carta, a começar por Efésios 4 até o fim da mesma. Uma maneira digna de andar é o tema geral, o que requer a negação da vida antiga de ignorância e de atos pecaminosos. Os mistérios da Epístola aos Efésios, de acordo com o vocabulário paulino, um mistério não é nenhum assunto insondável que só possa ser conhecido por alguns poucos indivíduos seletos, conforme empregava as chamadas religiões misteriosas dos dias de Paulo. Pelo contrário, mistério é um segredo desvendado, pertencente à categoria das verdades reveladas, visto que tais verdades não podem ser descobertas pela percepção dos sentidos ou pela razão humana. Então não adianta o meu intelecto fazer uma faculdade, fazer 2, fazer 3, aprender idiomas, 3, 4 línguas. O mistério que ele fala aqui são coisas celestes. Por que nós conhecemos pessoas inteligentíssimas, cultas, viajadas, que têm uma cultura vasta? Você fala de Cristo para ele, não faz sentido nenhum, né? Mas ele é um engenheiro que domina cálculo, que fala alemão, inglês, francês. Vamos falar de Jesus? Não. Quer dizer, esse mistério não lhe diz nada. Às vezes para alguém muito simples, que você precisa facilitar ao máximo a pregação do Evangelho para entrar, ele, captei, peguei esse mistério, aceito Jesus como meu Salvador. Pronto. O mistério foi revelado para aquele. Então, esse mistério é nesse sentido, né? De algo espiritual, sobrenatural, de verdade, que contém na palavra de Deus, que o Espírito Santo revela e tudo mais, né? Por último, vai falar sobre isso. Amém? Vamos beber uma aguinha, meus irmãos? Já nós voltamos então.